Olá pessoal, belezinha? Aqui dá continuidade às nossas questões, beleza? Gráfico estatística comigo? Questão de número 3, beleza. Continuação da questão passada ainda, né, utilizando o mesmo gráfico. Fala bem assim, ó. Preocupado com o horário de maior movimento, que se dá entre meio-dia e 1h30 da tarde. Então, vou colocar aqui logo, né? 12 horas até as 13 horas e 30 minutos. Né? Então, beleza, vamos continuar. O supervisor colocou esses 5 funcionários, beleza? A, B, C, D e E, ok? Trabalhando simultaneamente nesse período, ao mesmo tempo. A partir das informações dos gráficos, né, referentes ao ritmo de trabalho por hora dos funcionários, o número de atendimentos total que os 5 funcionários fariam nesse período é, então, o número de atendimentos total que os 5 funcionários fariam nesse período é. Beleza? Bem, eu coloquei aqui, ó, se foi o que nós já fizemos, né, no bloco passado, tá ok? Então nós temos o seguinte aqui, ó, nós temos isso, funcionários A e B, correto? Atendimento aqui, 10, 25, total de 35. Isso dentro de 2 horas e meia, ou eu posso falar 150 minutos. Funcionário C, D e E, atendimento, Josimar, 84, beleza? Quanto tempo? 3 horas e 30, correspondendo a 210 minutos. Então, é só fazer isso aqui, ó, uma regrinha de 3, opa, pra cá, desculpa, uma regrinha de 3, que eu vou ter o seguinte, ó, em relação aos funcionários A e B, deixa aqui, e em relação aos funcionários C, D e E, beleza? Então, esses 2 aqui, esses 3 aqui. Vem comigo. O que nós vimos lá? Que os funcionários A e B, beleza? A e B, ali, 35, né, atendimentos dentro de 150 minutos. Então, eu tenho 35 atendimentos dentro de 150 minutos. Nós queremos o quê? Esse supervisor vai colocar eles trabalhando no horário de maior movimento, que é de 12 horas até as 13h30. Isso corresponde a quê? 90 minutos. Então, dentro de 90 minutos, Josimar, quantos atendimentos serão realizados? Uma regrinha de 3. Beleza? Nós já temos, no nosso curso de matemática, a gente tem a regra de 3. E aqui é diretamente proporcional. Quanto mais tempo se passa, mais pessoas são atendidas. Então, quando é diretamente, é só multiplicar cruzado. Beleza? Podemos simplificar para facilitar um pouco mais? Podemos, né? Aqui, ó, por 30 dá 3, por 30 dá 5, beleza? E se eu quiser também aqui, ó, por 5 dá 1 e por 5 dá 7. Então fica 1 vezes x, x, 7 vezes 3, 21. Ok. Beleza pura. Bem, mas nós temos também os funcionários C, D e E, que é outro intervalo de tempo que eles trabalham lá, né? Aí nós temos, de acordo com o gráfico, vamos lá de novo, nós temos 84 atendimentos em 210 minutos. Então, vem comigo. 84 atendimentos em 210 minutos. Nesse horário de maior movimento, 90, nós teremos quanto? Beleza? Diretamente proporcional, mesmo pensamento, multiplico cruzado. Da mesma forma, vou simplificar. Por 10, beleza? Por 3, dá 3, por 3 dá 7, beleza? Por 7 dá 1 e por 7 dá 12. 1 vezes x, x, 12 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então, é só fazer o quê? 21 atendimentos aqui,
com mais 36, somando vai dar 57. Somando os dois, 57 atendimentos. Resposta letra A. Bem bacana, bem tranquila. Beleza? Ok, agora. Questão número 4. Ó, essa questão número 4 é uma questãozinha mais bem elaborada, uma questãozinha um pouquinho mais difícil, tá? A gente vai estar trabalhando direitinho com ela aqui agora. Tem o gráfico para a gente entender também, ó, densidade e frequência, né? E depois vem as alternativas. Beleza? Considerando os intervalos de classe à esquerda. Então, vai ter que marcar uma seta, só que nós vamos analisar cada um dos itens. Fechado? Então vem comigo, vamos lá? Questão 4. Fala o seguinte pra gente, vamos lá. A distribuição das medidas dos comprimentos em metros dos 400 cabos em estoque de uma empresa está representada pelo histograma abaixo, beleza? Então, a distribuição de medidas dos comprimentos em metros 400 cabos que nós temos lá. Então, são 400 cabos, beleza? Pelo histograma abaixo. Cadê o histograma? Está aqui ele. Perfeito. No eixo das ordenadas, com suas respectivas densidades de frequências em metros a menos 1. Beleza? Então nós temos, ó, eixo das ordenadas. Josmar, onde é que é o eixo das ordenadas? Vamos aqui lembrar, né? Se eu tenho aqui um gráfico, ó. X, Y. X é quem, gente? Eixo das abscissas. Y é quem? Eixo das ordenadas. Então aqui é a abscissa. E aqui é ordenada. Beleza? Abscissa e ordenada. Ok. Então, no eixo das ordenadas, conta as respectivas densidades de frequências em metros a menos 1. É engraçado que aqui, ó, vem cá comigo na tela, por favor. Opa, aqui. Aqui ele não me dá uma frequência. A gente está acostumado o quê? Nós temos a frequência, ou às vezes uma frequência absoluta, ou às vezes uma frequência relativa. Mas aqui, ó, essa questão, ela trouxe algo interessante. Ó, uma densidade de frequência. Mas o que é essa densidade de frequência? Aí ele vem explicando aqui agora. Vem comigo, vamos lá. Essa questão é bem bacana. Fala assim, ó. Densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado... Opa, então peraí. Vamos entender. Densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa, então da frequência relativa, pela correspondente amplitude do intervalo, pela amplitude do intervalo, o tamanho do intervalo. Beleza? Então, olha só que interessante. Então, ele nos deu essa relação aqui, ó. E o eixo das ordenadas é isso. Então, o eixo das ordenadas está no nosso histograma lá. O eixo Y, vou falar assim para ficar mais fácil. Ele é essa densidade de frequência, que é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Legal. Tá ok. Gente, amplitude nós sabemos do intervalo, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui. Qual é a amplitude desse intervalo aqui, de 1 a 3? 3 menos 1, a amplitude é 2. Correto? Aqui, Osmar, de 4 a 6, qual é essa amplitude? 6 menos 4, 2. Amplitude de intervalo, já vimos isso, né? Então tá ok. Então tá bom. Ok, vamos aqui. Esse é o nosso gráfico. Então aqui é a densidade de frequência, que vai ser a divisão da frequência relativa pela amplitude da classe. Show de bola. Tá bom? Ok. Nós temos
os valores, ó, 0,25, 0,20, essas aqui são as densidades de frequências, correto? E aqui são os comprimentos daqueles quantos cabos, não posso esquecer, né, ó, dos 400 cabos em estoque. Ok. Josmar, entendemos o gráfico, tá beleza, pura, correto? Sem nenhum problema. Eu vejo o seguinte agora. Vamos para a questão. Considerando que os intervalos de classes são fechados à esquerda, então à esquerda, eles são fechados à esquerda e abertos à direita, ou seja, esse número, já vimos isso aqui também, esse número aqui ele vai pertencer ao intervalo e esse aqui vai não, esse aqui pertence, coloca assim, e esse aqui não pertence ao intervalo, tá bom? Beleza? Correto? Então, essa observação aqui, ó. Então, limite inferior e limite superior da minha classe. O limite inferior, ele pertence à classe. O limite superior, ele não pertence à classe. Show de bola. Então, vamos lá. Letra A. A verdade é o seguinte, vamos ter que fazer todos os itens, tá bom? Letra A. 240 cabos possuem comprimento de pelo menos 3 metros e inferior a 6 metros. Tá ok. Olha só. 240 cabos. Vamos ver se está certo. Tá errado isso aqui, ó. Né? É inferior pelo menos 3, né? Pelo menos 3 metros e inferior a 6 metros. Então, vamos verificar o seguinte. Ele está se referindo a qual intervalo, Josmar? Aqui, ó. Ele está se referindo a esse intervalo aqui, ó. Prestar atenção, tem que olhar para o gráfico. Do intervalo do número 3 até o 6. Só que de 3 a 6, porque aqui é o comprimento, ó. De 3 a 6, eu estou passando por quantos intervalos de classe? Por 2 intervalos. Beleza? Então, para a letra A, vou colocar aqui, ó. Letra A. De 3 a 6, nós temos um intervalo de 3 até 4. E nós temos um de 4 até 6. Beleza? Eu vou deixar isso assim, ó, retinho aqui, para dizer que pertence. Porque o limite inferior pertence, o limite superior não pertence. Então, o 4 não pertence. Agora, aqui o 4 pertence aqui, mas o 6 não. Então, para a letra A, se ele falou de 3 metros até 6 metros, quantos cabos nós temos naquele estoque? Então, vou ter que fazer o seguinte. Josmar, como é que eu vou fazer isso? Olha só que interessante. Para a letra A, nós temos o seguinte. A densidade, tem que ser os dois juntos aqui, ó. A densidade de frequência é quem, Josmar? É a frequência relativa, correto? Pela amplitude. Então, é o seguinte, de 3 a 4 metros, eu tenho quantos cabos ali? E depois eu faço novamente de 4 a 6. Eu quero que você entenda o seguinte, vem cá comigo. Olha só, vem cá na tela comigo, por favor. A densidade de frequência de 3 a 4. De 3 a 4, qual é a densidade de frequência? 0,20. Beleza. Então eu tenho 0,20 aqui. E eu tenho também aqui o seguinte, ó, porque a densidade de frequência vai ser quanto? 0,20. A amplitude da classe, de 3 a 4, é 1. Quem vai estar aqui? A frequência relativa. Então eu vou ter esse valor, eu vou ter esse valor. E o que eu quero encontrar é essa frequência relativa, que é a quantidade de cabos naquele estoque. Então, eu vou buscar, a cada momento, eu vou usar essa formulazinha aqui, que a densidade de frequência está no eixo das ordenadas, a amplitude está no eixo das abscissas, e eu vou encontrar a frequência relativa, que corresponde à quantidade de cabos. De 3 a 4, depois de 4 a 6. Então, vamos lá comigo, é só continha. De 3 a 4, vamos lá. Ó. Lá no gráfico, nós temos o seguinte. Qual a densidade de frequência lá no gráfico de 3 a 4? De 3 a 4 nós temos 0,20. Beleza? Vou colocar uma setinha assim. 0,20.
que é igual... Qual é a amplitude de 3 a 4 aqui, gente? De 3 a 4, a amplitude é 1. Beleza? Então, amplitude 1. E a frequência relativa é o que eu vou querer. Beleza? Frequência relativa. Então, vamos lá comigo. 1 vezes 0,20. 0, então, a frequência relativa corresponde a 0,20. Mas a frequência relativa... É como se eu falasse que a frequência relativa fosse quanto? 20%. 20% de quê, Josimar? 20% dos cabos em estoque, 20% dos cabos que estão no estoque tem de 3 a 4 metros. Mas nós já vimos que lá no estoque nós temos 400 cabos. Então é 20% de 400. Beleza? Nós teremos 80 cabos. Mas só que a letra A não fala de 3 a 4, fala de 3 até 6. Então, eu vou fazer aqui de novo. Josimar, para a classe de 4 a 6, qual é a densidade lá? 4 a 6, ó, 4 a 6, 0,15. Então, eu venho aqui, ó, 0,15. Frequência relativa, quero encontrar. Amplitude de 4 a 6 é igual a 2. Já sacaram a história, né? Passo multiplicando. Frequência relativa 0,30, que é a mesma coisa de 30%. De quem, Josimar? Da quantidade de cabos no estoque. Então, é 30% de 400, 120. Então, 80 mais 120, 200 cabos. Então, a letra A fala que 240 cabos possuem. Não são 240 apenas, 200 cabos. Beleza? Não são 240. Então, aqui... tá errado. Beleza pura, vamos lá. Letra B. Letra B. Questão bem trabalhosa, mas é boa. 125 cabos possuem comprimento inferior a 4 metros. Inferior a 4 metros, então vai ser o quê? Vamos lá, nosso gráfico. Inferior a 4 metros. Então, inferior a 4 metros é aqui, né, gente? Ó, de 1 até 3. Então, é de 3 a 4 e de 1 a 3. Beleza? Então, de 1 a 3, vamos lá. De 1 até 3, fechado aqui. E depois, de 3 a 4. Beleza? Show de bola, né? Bem, de 3 a 4 eu nem vou fazer, porque nós já fizemos lá em cima. Concorda comigo? De 3 a 4 é quanto, Jasmar? 80. Correto? Ó, lá em cima nós fizemos de 3 a 4. Tá aqui já, 80. Vou fazer só de 1 a 3. Então, de 1 a 3. Vamos lá, densidade e frequência. Essa relativa sobre amplitude, que é igual. De 1 a 3, qual é a amplitude, a densidade, hein, de 1 a 3? 0,05. Ó, de 1 a 3, 0,05. Então, 0,05, que é igual a frequência relativa. A amplitude de 1 a 3 é 2, né? Então, beleza. Passa multiplicando. Frequência relativa 0,1, né? Vai ficar padrão. 0,10, que é igual a 10% de 400, que dá 40. Beleza? 40 com mais 80, 120. Né? Vou colocar 80 aqui. 120. E o item fala que 125 cabos é errado também. Vamos lá. Letra C. 90% dos cabos possuem um comprimento inferior a 7 metros. Né? Então, só ver uma coisa aqui. Inferior a 7 metros. Vamos pensar aqui. Eu acho melhor fazer o seguinte. Em vez de nós... Ó, inferior a 7 metros. Inferior a 7 metros, ele vai querer que a gente faça o seguinte, inferior a 7 metros, mano, vai querer que a gente faça de 4. Inferior a 7, então assim, aqui, ó, 7 a 6, só voltando e voltando. Aí dá muito trabalho. É melhor fazer o quê? Eu vou fazer diferente. Eu vou calcular de 7 até 10, essa porcentagem, e vejo quanto é que é
a mais do que 100%. Entendeu? Vem cá comigo aqui na tela, por gentileza. Ele perguntou inferior a 7. Eu vou fazer diferente, ó. De 1 a 10 eu sei que dá 100%, que é frequência relativa é 100%. O meu todo, o meu máximo. Então, em vez de eu calcular daqui... Porque para cada intervalo de classe desse aqui, gente, eu tenho uma densidade diferente, ó. Vão ser uma conta para cá, outra conta para cá, outra conta para cá, outra para cá. Vai demorar demais. Vou fazer diferente. Vou fazer só a conta de 7 até 10. Ver quanto é que são superiores a 7. E faço o complementar. Beleza? Digamos, se aqui fosse 10%. Se 10% tá para cá, para trás tá quanto? Tá 90. Se aqui der 15%, para trás tá o quê? Tá 85. Se aqui for 30%, que vai ter 70%, é o complementar. Então, eu vou fazer só de 7 a 10 e subtraio de 100. Beleza? Vamos lá, letra C. Questão muito interessante. Então, eu vou fazer só de 7 a 10. Tá bom? Vamos lá. Densidade de frequência é igual a frequência relativa, amplitude. Que vai dar o quê? 7 a 10, qual a densidade lá? 0,05, ó, tá vendo subindo aqui, ó? 0,05. Então, 0,05, que é a frequência relativa, amplitude 3, né? Amplitude é 3. 7 a 10 é 3. Passa multiplicando, frequência relativa dá 0,15, que na verdade é 15%, beleza? 15%. 15% vai ser maior, beleza? Ou igual a 7, porque o intervalo é fechado aqui no 7. Então, 15% é maior ou igual a 7. Então, quantos são menores do que 7 metros? Poxa, é só fazer o complementar. Se 15% é maior, então 85% é menor do que 7. Beleza? Então, 85% vai ser menor do que 7. Ele falou que era 90. Errado também. Perfeito? Letra D. Letra D. Tem que chegar a essa resposta. Letra D fala o seguinte. A quantidade de cabos de pelo menos 3 metros, né, que tem que ter 3 metros, né? 3 metros. E inferior a 7 metros é igual a 300. Então é de 3 a 7, né? Porque inferior, porque vai ser fechado no 3, fechadinho no 3 e aberto no 7. Tá bom? Então vamos lá comigo. Então é como se fizesse, ó. Como se eu fizesse de 3 a 4, nós temos as nossas classes. De 4 a 6, também temos pronta. E depois de 6 a 7. Beleza? Bem, não está perdendo tempo. De 3 a 4 nós já temos 80. De 4 a 6, também nós temos 120. Só tem que fazer o que agora? De 6 a 7. Então, densidade de frequência relativa à sua amplitude, igual. Densidade de frequência ali, de 6 a 7, lá em cima, ó, 6 a 7, 0,25. Frequência relativa, vamos encontrar, amplitude é 1, não é isso? Então, passo 1 multiplicando, vai dar o quê? 0,25. Ou seja, 25%. 25% de 400, né? Que é 100. Mas vai ser quem? Na verdade, vai ser tudo, né? 80 mais 120 mais 100. Que vai dar exatamente 300. 300 cabos. Beleza? 300 cabos. Ah, legal. Bateu, chegamos. Beleza? Então, a quantidade de cabos com comprimento de pelo menos 3 metros ou inferior a 7 metros é igual a 300 metros. Beleza pura.
A letra E eu vou só mostrar, vou dizer como é que você vai fazer, tá bom? Tem muito cálculo já, ficou até um pouco cansativo, ó. Fala bem assim a letra E, ó. A quantidade de cabos com comprimento inferior a 3 metros, então eu vou calcular que eles são inferior a 3 metros, ou na matemática é soma, tá? Então, os que são inferiores a 3 metros, ou comprimento ou igual a superior a 7 metros. Então, você vai pegar os que são menores que 3, beleza? Vai calcular aqueles que são igual ou superior a 7, 7 ou mais, beleza? Maior ou igual a 7. Vai pegar esse resultado mais esse resultado. Ele falou que é 80, deve ser diferente de 80, porque a resposta é a letra D. Belezinha? Gente, muito legal, tá ok? Fechei esse bloquinho com vocês aqui, ainda tem mais um pela frente, tá ok? Ó, treinar, treinar, treinar. Questão muito interessante, você percebe que tem que ter alguns conhecimentos matemáticos, sabe? Isso, ordenada, um pouquinho de porcentagem, mas isso faz parte, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos aí para vocês.